Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de 7 de maio de 2025. Hoje, quarta-feira de super quarta, decisão de juros lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, a probabilidade maior, as apostas do mercado são de que os juros vão ficar em 4,25 e 4,50 e que os cortes de juros lá devem ser iniciados somente em junho. Lá na CME, a expectativa é de que sejam 3 cortes, mas tem gente apostando em menos, mais que 3 cortes, não tem mais ninguém apostando. E o início desses cortes na próxima reunião do Fed, após essa de hoje, lá em junho, lá em 18 de junho. De qualquer forma, a atenção vai ficar voltada mesmo para a coletiva, como sempre, para a coletiva do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, né, do Federal Reserve, às 15h30, que é quando ele pode dar aí algumas dicas, ou melhorar ou embasar melhor aí as expectativas do mercado para o andamento das taxas de juros nos Estados Unidos. Teve uma boa notícia ontem, né, com o anúncio de que, e confirmado dessa vez pela China, que os Estados Unidos e China vão se reunir na Suíça no fim de semana para iniciar as conversas, as negociações para tentar resolver esse impasse com as tarifas de importação. Isso está ajudando os mercados, inclusive agora pela manhã os futuros de Nasdaq e de S&P 500 sobem, né? 0,6% agora enquanto eu falo com vocês. E isso, obviamente, pode afetar as taxas de juros decididas pelo Fed, mas não deve interferir nas falas de hoje e nas previsões do Fed para hoje, em função de que é algo ainda muito incipiente e não dá, obviamente, para você poder tomar decisões nesse sentido, né? No exterior ainda, o que pode ajudar um pouco mais a melhorar o humor do mercado, principalmente aqui no Brasil, mas no mercado mundial como um todo, é que além dessa ideia, além desse anúncio de que você vai começar a discutir as tarifas, as negociações entre Estados Unidos e China vão começar agora no fim de semana para a discussão das tarifas. Tem também o anúncio da China de vários impulsos aí, monetários, creditícios lá na China. Isso também ajudou aí o petróleo a voltar a subir, que sobe 0,79 agora pela manhã, e o minério de ferro também 0,66. Se você lembrar que a Bolsa Brasileira é 20% Vale e Petrobras, e essas commodities têm muito a ver, obviamente, com a receita de ambas as empresas. Isso pode ajudar também a Bolsa a ter um dia de ganhos, mas tem muita coisa ainda em jogo, tem resultados também, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Só antes disso, no Brasil ainda, sobre o Brasil, né? Copom se reúne hoje e define a taxa de juros. O anúncio é 6h30 da noite, e aí vem acompanhado sempre de um comunicado, que é um comunicado que é publicado lá, já falei para vocês, no site do Banco Central do Brasil, e é esse comunicado que todo mundo quer ver. As apostas majoritárias naquelas opções de Copom estão em um aumento de 0,5 ponto percentual para a taxa Selic, que é o maior nível da taxa Selic. A taxa Selic então vai chegar ao maior nível nos últimos 20 anos, 19, 20 anos, em 14,75% ao ano. Mas o que o pessoal quer saber no comunicado é se vai ter alguma pista, alguma indicação de que esse é o último ou não aumento neste ciclo de alta da Selic. Algumas pessoas apostando aí de que esse seria o aumento necessário para colocar a Selic no nível adequado para levar a inflação à meta, e tem gente apostando que o Banco Central deve deixar em aberto no comunicado que pode haver necessidade de mais um aumento, e aí a gente estaria olhando para 0,25 de alta em junho. Tá? Dado esse cenário todo, é razoável imaginar que o dólar pode ganhar um pouco de força hoje. O DXY
estava subindo um pouquinho mais, agora está praticamente estável, muito em função aí dessa expectativa sobre o que vai ser as negociações entre Estados Unidos e China. Se o dólar voltar a ganhar tração, então o dólar contra o real aqui também deve ganhar um pouco de tração, apesar do aumento aí das commodities no dia de hoje. Beleza? Então assim, o que a gente pode esperar hoje é de uma bolsa de novo em dúvida, talvez um pouquinho para cima em função das commodities, que pode ser um pouco atrapalhada pelo dólar, se o dólar realmente ganhar força, tá? Para os juros, todo mundo em ritmo de espera, né, em compasso de espera pela decisão do Copom, e aí às 6h30, quando a gente olhar o comunicado, a gente vai saber se o Banco Central pretende ou não continuar aumentando e levar a taxa até 15% ao ano na reunião de junho, ok? E já dando como certo aqui o 0,50 de alta para hoje, levando a taxa Selic a 14,75. Algumas... Ontem, né, o petróleo já subiu um pouquinho com essas expectativas sobre um pouco mais de estímulos na China, e depois com esse anúncio do início das discussões, e acabou recuperando um pouco do preço da Petrobras, que tinha caído mais de 3%, como eu falei para vocês na terça-feira, ontem, né, na live, tinha caído na segunda, e ontem, na terça, subiu aí 1,65. É muito provável que a gente vá ver novamente Petrobras e Vale agora também em alta, em função, como eu já disse, desse ganho aí nas commodities. Mas então o Ibovespa ontem, apesar disso tudo, ficou 0,02% de alta, estável, né, em 133.515 pontos. Os juros fecharam um pouquinho para se adequar aí a essas novas perspectivas, mas nada de nenhum movimento muito brusco no mercado no dia de ontem, com exceção de algumas ações, a gente já vai falar delas, mas antes eu queria dizer duas coisinhas, né? O Banco Master, a compra do BRB, a assinatura do contrato definitivo de compra do BRB, de compra do Banco Master pelo BRB, está suspensa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aceitou um pedido do Ministério Público do DF para impedir que esse contrato seja assinado, pelo menos por enquanto. O que parece é que esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, está longe de ser um assunto pacificado, né? E aí eu quero lembrar, já falei sobre isso, quando você olha para até eu cheguei a falar isso, as matérias também que saíram nos jornais e revistas também falaram isso. Qual era o incentivo, né, desse CDB aí para o pessoal oferecer para vocês com tanta força, já que todo mundo sabia que o Banco Master era um banco que estava com a Basileia, lá o nível de Basileia, que é um nível de liquidez do banco, né, de solidez financeira do banco, próximo do limite que o Banco Central acha aceitável, né, 10,5%. Por que, né, essa ajuda, esse impulso que assessores e etc. estavam dando aí para esses papéis, né, esses CDBs? Não, tem o FGC, etc. e tal, mas não é, né? No fim das contas, eram os 4%, 5% de comissão. Então você imagina o seguinte: você coloca lá R$100 mil, o assessor, a pessoa que está fazendo essa intermediação, recebe aí, então, entre 4 e 5 mil reais desses 100 mil que você colocou lá. Como é que isso é feito, né? Muita gente não sai do seu dinheiro exatamente, mas sai da rentabilidade que você poderia estar ganhando, né? Então, imagina que se eu vou oferecer 4% para os próximos 4 anos, se eu fizer uma conta aqui muito ruim, a taxa seria, sei lá, 20%, que seria uma taxa mais justa para você me emprestar esse dinheiro, mas eu vou passar para você só 19% e esses outros 4% eu fico para mim como comissão em função disso. E aí você é o que o pessoal chama de spreadar os clientes, né? Você está spreadando, diminuindo ali os spreads ou aumentando os spreads
para que você também receba um dinheiro nessa transação. Então é assim que funciona esse tipo de coisa e é esse o conflito de interesse que o pessoal reclama aí da assessoria de investimentos feita aí pelas corretoras e alguns bancos, né? Porque o incentivo é o rebate, é a comissão pelo produto e não pelo desempenho da carteira, né? Mas é isso. Então, por enquanto, essa compra do BRB, a compra do Master pelo BRB, está suspensa em função de uma decisão judicial do TJDFT. E para não falar que não falei ontem na Bolsa de Valores, um destaque foi o Pão de Açúcar, que caiu nada mais, nada menos do que 20,21%. E aí você me pergunta o que aconteceu afinal de contas. O resultado, o balanço foi em linha com o esperado, não é um balanço ótimo, é um balanço de recuperação ainda ruim, mas um balanço, os números de recuperação, margem melhorando, mas ainda está queimando muito caixa, prejuízo, mas não foi isso que fez a ação despencar 20,21%. Na verdade, existia uma disputa entre dois acionistas, entre dois grandes acionistas do Pão de Açúcar, que era o Rafael Ferri, coligado aí junto com a família Coelho Diniz, e o Nelson Tanuri. O Nelson Tanuri, que tem aí cerca de 7% das ações do grupo Pão de Açúcar, né, do GPA, e o Rafael Ferri, que tinha 5,86%, já explico por que tinha. E esse pessoal estava disputando aí as posições no Conselho Consultivo do GPA, né? Ontem, inclusive, falamos sobre isso na live, né? Como é que isso funciona, né? Que a pergunta, acho que da Letícia, se não me falha a memória, sobre a Tupi, por que a Tupi teria que aceitar conselheiros indicados pelo governo? É porque o governo tem mais de 50% ali das ações, então ele tem direito, ele tem força, né, para poder eleger os conselheiros que ele quer. Nesse caso aqui, as duas grandes forças eram o Nelson Tanuri e o Rafael Ferri. O Tanuri notou que não ia conseguir eleger a chapa dele todo, deixou apenas um conselheiro, foi eleito, e o Rafael Ferri e a família Coelho Diniz elegeram 2 conselheiros para o grupo Pão de Açúcar. E aí o Rafael Ferri se desfez de praticamente metade das posições que ele tinha. Estão indo aí para 2, qualquer coisa, 2,30 eu acho que foi, deixa eu ver se eu acho aqui, 2,73% a participação dele na companhia, que era de 5,86%. Ele se desfez no final da segunda-feira, e aí o pessoal acha que ontem foi a vez do Tanuri também se desfazer de alguma parte dessas ações, e aí forçando a queda no preço das ações. E aí isso mostra para vocês duas coisas. Uma, que às vezes a análise fundamentalista ou técnica acaba que não consegue olhar para isso tudo. É claro que na análise fundamentalista você veria que há uma disputa entre acionistas, e esse é uma red flag, né, para algumas estratégias de investimento, né? Esse seria um aviso, né? Olha, talvez não seja bom ficar exposto a isso até que eles se resolvam. Mas mesmo assim, você nunca sabe exatamente quando é que as grandes posições vão ser desfeitas, né? E nesse caso, segunda-feira foi a vez do Ferri e ontem parece que foi a vez do Tanuri. Por isso, o Pão de Açúcar caindo 20%. Além disso, quando você tem uma ação que o preço é muito baixo, a variação de cada centavo é uma variação percentualmente mais alta, né? O que causa mais volatilidade, e por isso até a bolsa não permite o tal do penny stocks no índice Ibovespa, né? Então, ações abaixo de R$1, elas não podem ficar no Ibovespa, por exemplo, né? Até porque cada um centavo é 1% de queda, né? Então, cada um centavo para baixo é 1%. Se cai 5 centavos, 5% de queda. Se é uma ação que já começou em 50, se cai os mesmos 5, são 10% de queda. Então, esse que é o probleminha. De qualquer maneira, é isso para hoje. No fim do dia, eu devo mandar um videozinho para vocês falando um pouco mais sobre a decisão do Copom e o que esperar para amanhã. E amanhã a gente tem
convidado Roberto Reis, que é consultor político, vai falar um pouquinho com a gente também durante a nossa live e, óbvio, tem toda a repercussão aí das decisões do Copom e do FOMC no dia de hoje, né, na tarde de hoje, às 3h30 e às 18h30, às 15 nos Estados Unidos, 15h30 a coletiva do Jerome Powell e às 18h30 aqui com o comunicado do Banco Central Brasileiro sobre a taxa Selic, tá bom? Então a gente se encontra amanhã na nossa live no YouTube e até lá, bons negócios a todos e força Sucupira! Acorda, Sucupira!